Fala, tudo certo? Eu sou Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. No vídeo de hoje voltaremos a esse continente onde a humanidade começou, voltaremos a falar sobre a África. Recentemente fizemos um vídeo aí falando sobre os grandes impérios da África. E dessa vez, uma pauta, acredito que bastante inusitada, falaremos sobre os países mais desenvolvidos da África. E, logicamente, a gente se baseou em alguma coisa, tá? Eu vou explicar para vocês. A gente vai fazer aqui um top 5 do menos desenvolvido, tá? Para o mais desenvolvido, só que são os mais desenvolvidos do continente. Então vamos lá, os países mais desenvolvidos da África, mas antes, roda a vinheta. Galera, antes da gente começar o vídeo, como a gente já disse anteriormente, a gente teve que se basear em alguma coisa, tá? Em algum dado, em alguma instituição, em algum tipo de pesquisa, relatório. E para esse vídeo a gente se baseou no relatório de desenvolvimento humano publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ou PNUD. Esse relatório ele classifica cada país de acordo com o seu índice de desenvolvimento humano, tá? Que ele leva em conta a expectativa de vida, educação e o PIB per capita. Vamos deixar avisado aqui que esse ranking, sim, ele tem várias críticas sobre ele, tá? Porque ele não leva em conta outras variáveis, como o fator ecológico ou o desenvolvimento numa perspectiva global. E, além disso, é algo que eu acho muito importante, eu particularmente acho muito importante, ele não leva em conta a desigualdade social do país. Mas para esse vídeo, então, a gente vai se basear nesse índice da ONU, deixando já, então, esse aviso. Esse relatório foi lançado no dia 15 de dezembro de 2020, com os dados de 2019. Agora, você já sabendo de onde nós pegamos esse índice, vamos lá, vamos para o nosso top 5. E na posição 100 desse relatório, só que é o quinto país com maior IDH da África, Índice de Desenvolvimento Humano. Eu tenho certeza que muita gente vai se surpreender, que eu, para fazer esse ranking, eu me surpreendi. O país é Botsuana. A República de Botsuana, que é um país encravado, ou seja, não tem litoral, que está lá no sul da África. Ele tem mais ou menos aí o tamanho de Minas Gerais e tem 2,2 milhões de habitantes. A capital é Gaborone. Gaborone tem cerca aí de 230 mil habitantes. E as línguas oficiais são o inglês e o Tswana. Botsuana se tornou independente do Reino Unido em 1966 e desde então o país ele teve eleições ininterruptas. E você sabe quantos golpes de Estado Botsuana sofreu desde a sua independência? Nenhum. Botsuana, desde 66, nunca teve um golpe de Estado. Logicamente, por causa disso, Botsuana é considerado um dos países com uma das democracias mais estáveis do continente africano. Sondado quando ela deixou de ser colônia inglesa, o PIB per capita da antiga colônia era cerca de $70. Botsuana tinha apenas 12 quilômetros de estradas pavimentadas e poucos hospitais, só que ela se tornou um dos países com maior desenvolvimento no continente africano. Para vocês terem uma ideia, como eu falei, o PIB em 66 era de $70. Em 2016, o PIB de Botsuana já estava em $16.400. Então, olha só o tamanho do salto. E é uma república presidencialista. O mandato do presidente e vice-presidente é de 5 anos. Só que, vamos lá, o nosso primeiro problema. A política de Botsuana é considerada uma política de partido dominante, ou seja, desde 66, Botsuana é governado pelo mesmo partido, que é o Partido Democrático de Botsuana, ou BDP em inglês, Botswana Democracy Party. Quanto à sua economia, é o maior produtor de diamantes do mundo. Agora, mais problemas, Botsuana tem gastos militares elevados e a AIDS é algo muito sério por lá. 1 a cada 3 moradores do país tem AIDS, ou seja, 25% da população, ou seja, é uma taxa elevada e 1 a cada 5 habitantes está abaixo da linha da pobreza e 20% está desempregado. Então, o nosso quinto colocado no ranking, o 100º do relatório da ONU, para você se surpreender, Botsuana. E agora o país na posição 95 do relatório da ONU, a Tunísia. A República Tunisiana está no norte da África, tem mais ou menos o tamanho do estado brasileiro do Acre, tem quase 12 milhões de habitantes. A capital é Tunis, com cerca aí de 700 mil habitantes. E a língua oficial é o árabe, só que o francês e o berbere também são amplamente falados no país, além do inglês, tá? Então, um pouquinho aí sobre a Tunísia. A região onde hoje está a Tunísia, ela é habitada há pelo menos 4.000 anos. Naquela região, ali nas proximidades de Tunis,
é onde ficava Cartago, que era uma cidade fenícia aí, que chegou a desafiar Roma. Os cartaginenses, eles peitaram Roma, tá? E, além dos romanos, que depois tomaram aquela região, ela foi ocupada pelos vândalos, pelo Império Bizantino e pelos árabes. Só que, posteriormente, ela foi ocupada pela França em 1881, até sua independência em 1956. Galera, a Tunísia, ela foi o pivô da Primavera Árabe, que foi uma onda de protesto que aconteceu ali em vários países árabes do norte da África e do Oriente Médio. De maneira resumida, gente, no dia 17 de dezembro de 2010, o vendedor ambulante, o Mohamed Bouazizi, ele tinha 26 anos, ele ateou fogo no seu próprio corpo para protestar contra uma mercadoria que tinha sido tomada pela fiscalização, tá? Aí esse fato eclodiu na Tunísia e depois passou aí para outros países do continente africano e do Oriente Médio contra os governos desses locais. E a coisa foi tão grave que o presidente da época, que era o Zine El Abidine Ben Ali, ele renunciou ao cargo e o Ben Ali ficou no poder de 1987 até 2011, tá? Por bastante tempo. A Tunísia é uma república constitucional, o presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. E na Tunísia há mais de 100 partidos políticos. E a sua economia é diversificada, abrange aí agricultura, mineração, manufatura, petróleo e turismo. Para vocês terem uma ideia, na Tunísia existe uma fábrica da Airbus, tá? Aquela empresa aeronáutica, e também existe uma filial da HP. HP é aquela empresa americana que trabalha com produtos eletrônicos. Em 2009, a Tunísia foi apontada no Fórum Econômico Mundial como a economia mais competitiva da África. Só que até hoje aí a Tunísia sofre com altas taxas de desemprego, com protestos ainda e com vários casos de corrupção. Então, o nosso quarto colocado no ranking aqui do mundano, a Tunísia. Em terceiro lugar no ranking aqui do mundano e na posição 91 do relatório da ONU, falaremos aqui sobre a Argélia. A República Democrática e Popular da Argélia, ela está localizada também no norte do continente africano. Ela tem o tamanho das regiões sudeste e nordeste aqui do Brasil juntas. É um país grande e tem quase 45 milhões de habitantes. A capital é Argel, com quase 4 milhões de habitantes, e as línguas oficiais são o árabe, a variante argelina, é conhecido também como Darija, e além do berbere, só que a língua francesa, ela é amplamente falada por lá, apesar de não ser oficial. Tá, então vamos lá, um tiquinho sobre a Argélia. A Argélia, assim como a Tunísia, durante a sua história, ela esteve na mão de vários povos. Antes de se tornar independente, ela passou a fazer parte do Império Colonial Francês entre 1830 e 1962. E é uma república semipresidencialista e sua política é dominada desde a sua independência lá nos anos 60 pela Frente de Libertação Nacional, a sigla FLN. Só que a Frente Islâmica da Salvação, sigla FS, que é um partido nacionalista e islâmico, ele provocou intensos conflitos ali no país entre 1999 até 2002. Esse período é conhecido como Guerra Civil Argelina, onde cerca de 200 mil pessoas perderam a vida, tá? Só que a Argélia, sim, ela é uma potência africana, ela exporta petróleo e gás natural, principalmente para a Europa. O país tem a 10ª maior reserva de gás natural do mundo e a 17ª maior reserva de petróleo do mundo. E pelo IDH do país, ele é considerado um país de alto desenvolvimento humano, tá? Então, um pouquinho aí para vocês da Argélia. E aí, tá gostando do vídeo? Se você gostou, rapidinho, por favor, deixa o gostei aí embaixo, você dá força para esse vídeo ser divulgado pelo YouTube. E se você chegou aqui agora ou se você já está há algum tempo, mas não fez isso ainda, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Já fez isso? Você ajuda a gente completamente de graça na fachola, tá? E você vai ver esse projeto crescer mais. Fez isso? Vamos continuar o vídeo. Em segundo lugar do ranking do mundano e na posição 67 do relatório da ONU, para vocês terem uma ideia, esse país está à frente do Brasil, tá? Eu duvido que você vai acertar que país que é, mas vamos lá, tentou chutar. Estamos falando de Seychelles. Aposto que muita gente nem conhece esse país. Tá, mas vamos falar um pouquinho nele. A República de Seychelles, ele está localizado no Oceano Índico e é um país insular, é um arquipélago composto por 115 ilhas. Tem mais ou menos aí o tamanho do município de Curvelândia,
no Mato Grosso. Eu tive que pegar essa referência pelo tamanho da área, mais ou menos, ele é bem pequeno, tá? E tem apenas 100 mil habitantes. A capital é Victoria, ou Vitória em português, com apenas 26 mil habitantes. E as línguas oficiais são o inglês, o francês e o crioulo seychelense. O crioulo seychelense é derivado do inglês e do francês, só que no país eles costumam usar apenas o termo seychelense porque eles acham crioulo algo pejorativo, tá? Então, um pouquinho aí sobre Seychelles, esse arquipélago no Oceano Índico. Seychelles era um arquipélago desabitado e ele foi visitado por Vasco da Gama em 1502, só que Seychelles era usado aí ocasionalmente por piratas, até que os franceses foram até lá e tomaram o controle. Em 1756, eles nomearam aquele arquipélago com o nome de um ministro da França, chamado Jean Moreau de Seychelles. Então, por isso, Seychelles. Só que depois ela foi tomada pelo Reino Unido em 1812, que ficou por lá até a independência de Seychelles em 1976. O país é presidencialista, o presidente é escolhido por voto popular e fica no poder por 5 anos. A sua principal fonte econômica é o turismo, que emprega aí cerca de 30% dos trabalhadores seychelenses, da onde vem 70% da renda do país. E nos últimos anos o governo tem feito ações aí para promover o desenvolvimento da agricultura, da pesca, principalmente do atum. E hoje Seychelles tem a maior renda per capita da África. Então, em segundo lugar, certamente para o seu espanto, fica aí Seychelles. E para a gente fechar, esse país aqui é o país mais desenvolvido da África, ele está na posição 66 do ranking da ONU, DIDH. Também está à frente do Brasil. Eu posso dar para vocês 5 chances para tentar acertar. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não vai acertar. Pensou? Tá, não é o que você pensou, tá? Na verdade, estou falando sobre Maurício. Maurício no Brasil ou Maurícia em Portugal. A República de Maurício, que é um país insular também no Oceano Índico. Ele está em cerca de 900 quilômetros de Madagascar. Tem mais ou menos o tamanho do município de Guape, aqui em São Paulo, e 1,3 milhão de habitantes. A capital e maior cidade é Port Louis, ou Porto Luís, com cerca aí de 150 mil habitantes. E o país, oficialmente, ele não tem uma língua, tá? Ele não tem uma língua oficial. Só que lá são falados o inglês, o francês e o crioulo mauriciano. O crioulo mauriciano é de base francesa. Maurício também era um arquipélago desabitado e foi descoberto também pelos portugueses em 1507, que batizaram aquele arquipélago de Cirne. Só que eles abandonaram a ilha. Daí, entre 1638 e 1710, ficou na mão dos neerlandeses, tá? Dos holandeses, que batizaram de Maurício, em homenagem ao príncipe Maurício de Nassau. Só que eles abandonaram a ilha também. Daí, em 1715, ela passou a ser controlada pela França, que batizou de Ilha da França, nome bastante criativo, né? E depois, Maurício foi tomada pelos britânicos. Aí sim, eles ficaram de 1810 até a sua independência em 1968. Maurício é um país multiétnico, é multirreligioso, é multicultural e, como a gente falou no comecinho, também é multilingüe. É uma república parlamentarista e altamente democrática. Quando eu falo altamente democrática, porque há também o ranking de democracia, Democracy Index, que a gente já falou, inclusive em outro vídeo lá da The Economist. Maurícia está na posição 20ª do mundo, tá? Ela é considerada uma democracia plena e com ampla liberdade econômica e política, e seus principais produtos são o açúcar, o chá e o tabaco. O país tem os impostos baixos e é considerado também um paraíso fiscal. É o único país da África que tem o hinduísmo como religião principal. 56% da população de Maurício é hindu e é o único país da África que o IDH é considerado muito alto. Então, tá aqui para vocês, gente. 5º, Botsuana. 4º, Tunísia. 3º, Argélia. 2º, Seychelles. E, em 1º, Maurício. Os 5 países mais desenvolvidos da África. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. E não deixe de seguir a gente em nossas redes sociais. E a gente se vê na próxima semana em mais um vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau.